Bom dia, todos os irmãos e irmãs. Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus, que se encontra em Atos 2, nos versículos 17 ao 21. E a palavra por si só já é uma revelação de Deus. Eu gostaria muito de vocês prestassem atenção. E logo após eu vou dizer o que vem acontecendo comigo há mais de 15 anos. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui fala-se dos últimos dias. E os últimos dias, todos nós sabemos que já começou. Já começou desde a vinda de Jesus Cristo, desde o envio do Espírito Santo, para que permanecesse em nós, dentro de nós, para todo sempre. Esses últimos dias já começaram. E eu temo que esses últimos dias já estão se findando por causa dos sonhos, das revelações que muitas pessoas estão tendo e poucas estão replicando a outras pessoas o que estão recebendo de Deus. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu tenho sonhos há mais de 15 anos, mais de 15 anos. E esses sonhos são terríveis e tratam, sim, do fim. Não do fim total, mas do fim trágico de que está vindo para a humanidade. Então eu vou contar alguns sonhos que eu tive, sonhos que tratam de terremotos, tsunamis, maremotos. E todos esses sonhos eu me encontro neles e eu vejo tudo acontecendo em ângulos diferentes, em posições diferentes e cada vez de uma forma diferente, em outros locais, mas é o mesmo evento acontecendo. E eu tenho isso há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Eu morei numa região litorânea do estado do Paraná, então por isso tem muitas dessas revelações em sonhos da região costeira, da faixa litorânea. E eu vi o mar avançando sobre todos aqueles prédios, casas e chegando nos morros que se encontram a 3, 4 quilômetros de distância da faixa de areia atual da praia. Só que o mar vinha numa velocidade, numa altitude muito grande. Não dava tempo de fazer nada. Nada, só clamar a Deus mesmo. E eu vi toda aquela água do mar vindo de uma só vez e derrubando prédios, empurrando carros, destruindo tudo, indo até um terço da altura dos morros. E logo após eu vi aqueles morros todos lambidos pela água do mar e aquelas crateras nas suas encostas e aquele barro vermelho todo exposto e só destruição. E é importante dizer também que nessas visões eu via grandes rachaduras, mas rachaduras enormes, e o mar passava por dentro dessas rachaduras, por entre essas rachaduras. E essas rachaduras separavam a terra de um lado ao outro, e só via-se destruição e a água do mar correndo por essas rachaduras. E esse sonho muito me intrigava, porque aquilo, quando eu sonhava, eu não ficava bem no outro dia, porque parecia tão real. E era uma realidade que parecia que estava acontecendo, eu sentia tudo e isso me preocupava.
Eu contava para algumas pessoas, mas poucas acreditavam, diziam que é a coisa da vida, da sua vida, mas eu sempre soube que não é. Eu sempre soube que é uma mensagem de Deus. E olhando aqui para Atos dos Apóstolos, diz exatamente isso, que as pessoas terão sonhos, visões, muitos milagres aconteceriam. E é o que está acontecendo hoje. E outro sonho que eu vou contar junto com esse, é um pouco mais recente, é que houve um grande terremoto junto com esse maremoto. É isso que me preocupa, porque eu vejo que não é só aqui no Brasil, eu vejo que é em escala global. E esse terremoto, eu via tudo destruído, mas tudo mesmo, grandes prédios caídos, carros retorcidos, pessoas soterradas, um caos mesmo. E para onde eu olhava era só destruição. E isso me fez ligar com os maremotos. E é o que os cientistas andam falando muito, que a Terra está em transformação, que a Terra está quase explodindo, uma pressão interna muito grande. E no fundo do mar estão encontrando grandes buracos. E esses buracos estão soltando gases e líquidos quentes. E estão se multiplicando cada vez mais. Isso não é um bom sinal. E pelos sonhos que eu tive, e fazendo pesquisas, eu vi também que outras pessoas têm sonhos idênticos a esse. Eu vejo que a palavra de Deus, ela vem se cumprindo. E mais, a palavra de Deus é tão pura e verdadeira, e Deus é tão benéfico para nós, que ele nos avisa antecipadamente para que nós possamos nos preparar para o que vai acontecer. Então Deus tem feito isso e colocado no coração, na mente, nos sonhos, na boca das pessoas, para que essas mensagens sejam replicadas a outras pessoas, para que elas se preparem para o que há de acontecer. Pode não ser agora, pode não ser daqui a um mês, mas vai acontecer. Então o que eu tenho a dizer hoje para os irmãos? Não fiquem com medo disso. Não. Mas cheguem mais perto de Deus. Aceitem a Cristo como Salvador de suas vidas, porque é isso que Cristo é. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Ele veio para nos resgatar da mão daquele que ia nos levar para o inferno, para a perdição, para a morte eterna, porque todos nós somos pecadores já desde o nascimento. Então nós já tínhamos a nossa alma perdida. Mas Cristo vem e Ele paga o resgate. Ele nos resgata da morte eterna. Mas será se é para todas as pessoas essa salvação? Porque se a gente olhar um pouco atrás no livro de João, a gente vai ver que Jesus fala: aquele que crê em mim será salvo. Mas aquele que não crê em mim, este já está condenado. E um pouco além, ele vai dizer que aquele que crê em mim faz as minhas obras. Será se nós realmente cremos em Jesus Cristo? Nós cremos que Ele é o nosso Salvador? Nós cremos que Ele já pagou esse resgate com seu sangue e nos purificou de nossos pecados? Será se nós realmente cremos nisso? Porque aquele que verdadeiramente crê que Jesus Cristo é o Salvador da sua alma, de seus pecados, remissor de pecados, este terá a vida eterna. Mas tem um porém. Não basta dizer que crê em Jesus Cristo, você tem que seguir a Cristo e ser como Cristo. Ou seja, isso está atrelado a obras.
Porque aquele que crê em Cristo faz as obras de Jesus Cristo. E quais são as obras de Jesus Cristo? Aí que está. Jesus veio para quê? Para ensinar a bondade, para ensinar a palavra reta, para ensinar como é feito realmente a hermenêutica do que está escrito nos pergaminhos. E ele nos ensinou. Mas poucos quiseram acreditar. Mas hoje nós temos muitos meios que nos ensinam a verdade. E essa verdade é replicada assim instantaneamente, assim como esse vídeo vai se replicar. É segundos. Você aprende a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, e o verdadeiro motivo de que Jesus veio para a Terra, para nos resgatar do pecado original. E aquele que crê em Jesus Cristo, esse sim será salvo. Mas crer em Jesus Cristo nos faz agir como Jesus Cristo. Ele nos ensinou a amar o próximo, assim como a nós mesmos. Então nós devemos amar o próximo, como também Jesus nos amou. Amar uns aos outros. Este é o verdadeiro caminho da salvação, o amor. O amor ao próximo. O amor ao seu familiar, o amor ao seu vizinho, o amor ao desconhecido, o amor ao morador de rua, o amor a todas as pessoas, o amor aos encarcerados. Devemos amar a todos, porque todos nós somos filhos de Deus. E um exemplo disso é que no livro de Joel, ele já profetizava que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Quando eu falo toda a carne, é toda a carne mesmo. Todos os filhos de Deus, todos, desde aquele que está lá preso por seus crimes, aquele que nunca conheceu a Deus por algum motivo, ao ateu, todos temos o Espírito Santo. Agora, o que falta para que nós possamos realmente ter esse benefício do Espírito Santo totalmente em nós? Cara, é o relacionamento. Aquele que se relaciona com o Espírito Santo, ele faz crescer o Espírito dentro dele. Porque o Espírito já está lá. E quando eu lembro da passagem que diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta eu entrarei e farei morada. Isso me remete ao Espírito Santo trancado dentro do nosso coração, ali trancado, querendo se relacionar com nós e batendo. E nós não abrimos essa porta para que ele entre no nosso ser, na nossa alma e faça morada dentro de nós com relacionamento. E quando a gente abrir a porta do nosso coração ao Espírito Santo de Deus, ele vai fazer uma grande transformação em nossas vidas. Ele vai nos ensinar a como se aproximar de Deus da maneira correta. Às vezes nem é preciso ir numa igreja lá para orar, para receber a palavra, porque o próprio Espírito Santo está dentro de você. Você pega a Bíblia e começa a ler, e de repente o Espírito Santo que está dentro de você começa a fazer a hermenêutica do que está escrito, e você, pá! Nossa! É isso que quer dizer. Por quê? O ajudador, o consolador, ele está te ensinando o que quer dizer aquela palavra que a Bíblia vos traz à frente. Entende? Precisamos de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Mas como se relacionar com aquele que pouco é conhecido por nós? Isso é fato. Porque se vocês repararem,
nas igrejas, nos cultos, nas missas, pouco se é falado do Espírito Santo de Deus. Quando na verdade nós deveríamos falar muito, porque Jesus nos avisou lá atrás: olha, eu vou subir ao Pai, e lá rogarei ao Pai que vos mande o Espírito da verdade, o Consolador, para que fique convosco para todo sempre, e ele testificará de mim. Veja bem, é o Espírito Santo de Deus que vai testificar sobre Jesus Cristo. Então, paremos para pensar. Por que nós lemos a Bíblia e muitas vezes não entendemos o que está escrito e achamos uma leitura difícil? Por quê? Porque nós não observamos o nosso ajudador, o nosso professor que está dentro de nós. Mas quando a gente tem um relacionamento com o Espírito Santo, tudo fica mais simples. Ele começa a conversar conosco. Ele começa a falar conosco. Você ouve lá dentro da sua mente. É assim, meu irmão. Isso quer dizer isso. Ele traz lá daquela memória, lá atrás. Olha, isso se adequa ao que está escrito aqui. Você faz essas ligações. Nossa! E de repente você sabe de cor o que está escrito na Bíblia, porque o ajudador ajudou a você a entender o que está escrito. Relacionamento com o Espírito Santo. É isso que nós devemos ter hoje. Porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus dentro de nós. Olha só a importância de saber isso. Quando você percebe que Deus mora dentro de você, você começa a mudar internamente. Porque você não vai querer ser mais templo sujo. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Imagine só você com uma pessoa que você admira muito, que você ama muito, e ela vem morar na sua casa ou vem passar alguns dias na sua casa. Você vai deixar a sua casa suja para receber o seu melhor amigo, o seu melhor parente, a pessoa que você mais ama? Não, né? Você vai limpar a casa, você vai ajeitar, tirar os pós dos móveis, você vai fazer tudo para recepcionar essa pessoa da melhor forma possível. Pois é, assim é o nosso corpo. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. E o que nós devemos fazer então para esse nosso melhor amigo, o nosso Criador? Nós devemos purificar o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo de morada do Espírito Santo. E essa mudança é que ele faz em nós. Assim que nós passamos a ter esse conhecimento, nós passamos também a nos moldar da melhor forma possível, de nos limparmos, de nos purificarmos de pecados. E você vai perceber isso. Há um momento que você se relacionar com o Espírito Santo, que você conhecer mais profundamente o Espírito Santo, que você conversar com ele nos momentos íntimos ou em qualquer lugar que você esteja. Converse com o Espírito Santo e você vai ver, ele vai começar a te responder. E você vai ver mudança em sua vida. Olha só a importância disso. E eu já venho conversando com o Espírito Santo já desde menininho, criança. Eu converso com o Espírito Santo. Desde os 11 anos. Eu tenho revelações do Espírito Santo. Já aconteceram coisas incríveis na minha vida. Tive livramentos de morte que não era para eu estar aqui. Mas eu estou aqui. E eu estou aqui por quê? Porque tem uma missão. E essa missão é transmitir a palavra de Deus, mas a verdadeira palavra de Deus, para conhecimento de todas as pessoas. E hoje a palavra de Deus que eu trago é sobre o final dos tempos. O que há de vir. E a preparação que nós devemos ter para que estejamos preparados para o que vem depois. Porque assim que nós fecharmos nossos olhos, abriremos de volta e teremos o quê? Uma vida eterna ou uma morte eterna. Eu quero viver. E viver é estar com Cristo. E morrer é estar sem Cristo.
E aquele que morre sem Cristo não tem a salvação eterna. Ele vai ter a morte eterna. Ele vai ter o lago de fogo para se arrepender o resto da eternidade. Porque eu não aceitei a Cristo na minha vida. Porque eu não me relacionei com o Espírito Santo. Porque ninguém falou sobre o Espírito Santo para mim, sobre Jesus Cristo, sobre Deus. Porque eu fui para aquela religião lá que me distou de tudo que está escrito na Bíblia e me trouxe para cá. Eu não quero que você faça essas perguntas. Eu quero que você, assim que fechar os olhos e abrir de volta, esteja com Jesus Cristo, na salvação eterna, na vida eterna. Então, guarde essas palavras e leia a Bíblia. Leia a Bíblia. João, o livro de João é espetacular para conhecimento do Espírito Santo. Livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia toda em si é um instrumento que todas as pessoas deveriam ler e crer. E o Espírito Santo vai ajudar você, assim como ajuda eu, a interpretar o que está escrito aqui. Obrigado a todos os irmãos. Eu volto com novos vídeos e eu espero que os irmãos tenham gostado e curtam, dê um like, podem comentar. É importante fazermos comentários porque nem todos pensamos iguais, né? E esses comentários vão engrandecer muito mais o nosso aprendizado e o nosso relacionamento. E eu espero profundamente que todos se relacionem com o Espírito Santo de Deus. Amém?